Vamos ao Colin Chapman, Enio, que é um cara Bora. que é um nome muito mais ligado, né, ao que a gente conhece, porque ele foi o fundador e projetista principal da equipe Lotus da Fórmula 1, que é um nome que está muito associado ao Brasil. Nossos três campeões mundiais, o Emerson Fittipaldi, o Ayrton Senna, Nelson Piquet, os três andaram de Lotus na Fórmula 1. Então é um nome que já está muito mais no radar do que era o Rudolf Landhout. Ele se forma em Londres, tá? Ele é engenheiro, faz engenharia estrutural pela University College de Londres, a UCL, tá? E ele vai para um departamento lá que era o London Air Squadron, eu até anotei aqui, o University of London Air Squadron, que era um pessoal que promovia voos, aeronáutica. Ele aprende não só a voar, ele tira sobreviver de piloto, mas como ele aprende muito sobre engenharia aeronáutica. Então ele tem esse background muito interessante. Ele era um engenheiro, né, fez engenharia estrutural, mas ele teve também esse plus, né? Ele estudou bastante engenharia aeronáutica. Ele começa, primeiramente, a aprimorar carros esportivos que já existiam na Inglaterra, e depois ele funda a Lotus Cars, para que no fim da década de 50 ele comece a equipe Lotus de Fórmula 1. Ele projetava não apenas carros de rua, carros esportivos, como também aí a partir de 1958 ele estabeleceu a equipe Lotus de Fórmula 1. E o Colin Chapman, ele tinha uma característica muito interessante, que era de introduzir novidades de engenharia em seus projetos. O Chapman não era aquele de melhoria contínua, ele jamais se encaixaria num sistema Toyota ou alguma coisa desse gênero. Ele sempre queria trazer coisas que fossem disruptivas, que fossem uma vantagem massacrante em termos de solução de engenharia e que resultasse em um desempenho massacrante nas pistas. Então, uma das primeiras soluções muito inteligentes que ele teve foi desse carro aí, o Lotus 25. Era um carro que tinha um motor V8 Climax, que era de um fornecedor. A Climax era uma empresa de motores. Era uma época da Fórmula 1 que já tinha ido para motor traseiro, vocês podem ver aí. E a gente tinha um piloto não menos talentoso ao volante. Eu já cobri aqui de elogios o Roman Alfangio. Quem está pilotando esse belo carro Lotus 25 é o Jim Clark, escocês, que foi duas vezes campeão de Fórmula 1, e seus títulos não fazem jus ao talento que ele tinha. Era um piloto que poderia facilmente ter sido pentacampeão, como foi o Fangio, só que na década de 60. A gente já tinha projetos aí de carros que eram de motor traseiro e muito pequenos e muito leves. E o Chapman, sendo engenheiro aeronáutico, engenheiro de estrutura, ele trouxe muito do universo das estruturas aeronáuticas para a Fórmula 1. Até então, como eu disse, os chassis eram todos de treliça, eram tubos metálicos ligados que faziam uma gaiola com a qual você colocava uma carroceria por cima. O Chapman trouxe o quê? Ele trouxe o primeiro monocoque para a Fórmula 1. Era um tubo único em que a gente tinha essa solução de que de um dia para a noite, todos aqueles tubos, aquela treliça, passou a ser absolutamente datada, a gente obsoleta. Eu estava tentando achar a palavra certa. Então ele cria um grande tubo de metal, um grande tubo de alumínio único, muito rígido estruturalmente, muito leve, algo que ele já estava acostumado a ver na aeronáutica, e faz com que esse carro seja o grande carro da primeira metade dos anos 60, principalmente com o Jim Clark ao volante. Então ele traz essa solução nova, ele cria, né, como eu disse, ele tinha essa característica de ser um cara que trazia grandes novidades. A gente pode ver isso nesse carro. Era simplesmente um tubo, era um tubo oco que era preenchido com combustível. Todo o tanque de combustível está nas laterais. O piloto
ficava praticamente deitado nesse carro, que baixa o centro de gravidade também. Então, era um carro muito leve, muito ágil e também muito competente, porque ele tinha essa questão do centro de gravidade ser muito baixo também. A gente traz essa engenharia aeronáutica para a Fórmula 1 e é um movimento que acabou se consolidando com o tempo. E a gente ainda vai chegar no nosso último engenheiro que a gente vai tratar aqui, que é o sétimo, eu não vou dar spoiler de quem é. O que eu posso dizer ele é engenheiro, engenheiro aeronáutico e aeroespacial. É um engenheiro que tem tanto diploma de engenharia aeronáutica quanto de astronáutica também, só para ver o nível, né, que a gente vai colocar. A aerodinâmica na Fórmula 1 ela passou a ter papel preponderante com o tempo, então a gente tem muitos conceitos que são colocados e aplicados na aviação, na aeronáutica, cada vez mais nesses carros de competição da Fórmula 1. Próximo projeto de sucesso do Colin Chapman foi esse aí, Lotus 49. Ele tem a bordo aí um piloto também lendário da Fórmula 1, Graham Hill, que depois ainda teve o seu filho, Damon Hill, a primeira vez que pai e filho foram campeões mundiais de Fórmula 1, e a grande novidade deste carro foi o que está ali logo atrás do Graham Hill, que era o motor Ford Cosworth DFV, era um V8 3.0 que acabou ditando a maneira de se produzir motores à época da Fórmula 1, nessa Fórmula 1 dos anos 50, dos anos 60 para os anos 70, foi um motor muito longevo e muito vencedor na história. Mas o que ele tinha de tão particular? Não só ele era muito eficiente, mas como ele também passou a ser uma parte estrutural do carro. Antigamente o motor era colocado em cima de subchassis, que podia inclusive ter coxins, como é o caso, por exemplo, dos carros de rua hoje em dia, que o motor é colocado em cima de coxins, até para vibrar menos no carro. O Colin Chapman trouxe essa solução, que também é do mundo aeronáutico, de usar o bloco do motor, o motor em si, como um membro estrutural. Então, a gente tem a caixa de câmbio, ela é acoplada de maneira estrutural no carro, o motor ele é parafusado e fixado no carro também como parte estrutural, fazendo com que todo esse conjunto de motor, câmbio e suspensão traseiro fosse autossustentado. Você não tinha que ter um prolongamento da carroceria para abrigar a ancoragem da suspensão e a ancoragem, né, do motor em cima de um subchassi, assim como a caixa de câmbio. Tudo acabou sendo um conjunto só. Isso, claro, promove não só uma rigidez estrutural, como leveza também. Colin Chapman era um cara obcecado pela leveza, porque ele sabia que se você adicionasse, isso até a gente entende que é uma contradição de termos, mas se você adiciona leveza, você ganha performance. Você não ganha performance só na potência do motor, ou só na aerodinâmica, ou esse tipo de coisa. Quando você tem um carro mais leve, você tem um carro que consome menos pneus, menos combustível, menos freio, faz um contorno de curva melhor, enfim, você ganha performance, e o Colin Chapman às vezes levava isso a extremos que fazia com que os seus carros, inclusive, ganhassem fama de fragilidade. E que é um assunto que também permeou a biografia do Colin Chapman. O próximo projeto do Chapman, em parceria com o Maurice Philippe, que apesar desse nome meio afrancesado, ele era inglês também, é esse carro que fez com que o Brasil se apaixonasse pela Fórmula 1. Estou falando do modelo 72, Lotus 72, e quem está conduzindo o carro aí, não precisa nem dizer, está ali escrito o nome, o nosso Emerson Fittipaldi. Esse é um carro que, se a gente olhar para este carro e este carro, tem a seguinte questão. Este carro, o Lotus 72, foi o sucessor imediato do modelo 49. Então a gente vê também, mais uma vez, isso é uma grande característica do Colin Chapman, essa quebra de paradigmas. A gente sai de um carro que era um charutinho, com uma entrada de ar ali no bico ali para refrigerar os radiadores,
para um carro absolutamente diferente, com formato em cunha, freios a disco on-board. Também a gente pode ver ali no bico, existem duas pequenas chaminés, que era onde os discos de freio do carro giravam. Esses discos eram conectados por semi-eixos e ligados à roda. Assim como o Rudolf Anhalt lá atrás tinha feito grandes tambores de freio on-board para diminuir a massa oscilante das suspensões e fazer o carro mais estável, o Colin Chapman trouxe essa solução também, só que com freio a disco, que à época era, claro, muito mais moderno. Não só o carro era em cunha para melhorar a aerodinâmica, fazer com que o carro produzisse downforce, que era um vetor até então pouco explorado na Fórmula 1, você tinha agora asas dianteira e traseira, e você tinha uma solução que acabou sendo... o Chapman não inventou isso, mas que ele acabou consolidando uma característica que até hoje é vigente na Fórmula 1, de você colocar radiadores nas laterais dos carros. Não mais no bico, mas como nas laterais. Hoje, se você pegar um carro 2024, ele tem radiadores nas laterais. E isso é um conceito que o Chapman trouxe com esse carro. Um carro muito vitorioso, muito competente, e o Emerson Fittipaldi sempre fala que foi um dos melhores carros que ele pilotou na Fórmula 1 e que foi campeão da temporada de 1972. Esse carro também tem como característica ter sido muito longevo. Ele estreou em 1970, à época o primeiro piloto da Lotus era o Jochen Rindt. Ele conquistou o título desse ano, morreu antes de ser declarado campeão. Ele acabou sendo o caso único de campeão póstumo da Fórmula 1. E esse carro acabou sendo evoluído durante as temporadas. O Emerson ainda foi campeão em 72. Esse carro ganharia provas até 1974, só seria aposentado ao fim de 1975. É um carro que acabou sendo muito longevo na história da Lotus, e até hoje um dos carros mais icônicos, não só pelo seu projeto, mas por ter trazido também esse layout preto e dourado que até hoje está presente aí na cabeça, né, no inconsciente coletivo de quem gosta de Fórmula 1. Carro preto e dourado, Lotus, tanto do Emerson quanto do Ayrton Senna. O próximo projeto de grande sucesso do Colin Chapman é esse carro aí, Lotus 77. À época o Emerson já não estava mais na Lotus, e inclusive já tinha ido embora da McLaren, ele já estava na Copersucar, a gente já tratou disso um pouquinho. O que esse carro tinha de tão importante? Ele é o primeiro carro asa da Fórmula 1. Até então, os engenheiros se preocupavam em fazer com que as asas dianteira e traseira gerassem downforce, fizesse com que o carro pregasse no chão através de força aerodinâmica e com isso tivesse mais aderência, pudesse fazer contornos de curva cada vez mais rápidos. O Colin Chapman, junto de seus engenheiros da Lotus, criaram o seguinte conceito: não só as asas dianteira e traseira geravam esse downforce, que é tão importante para a Fórmula 1, como as laterais do carro passariam a ter também essa tarefa. Essas laterais, e aqui para frente a gente já vai ver direito como esse carro funcionava, ele acabava sendo um carro que, num todo, gerava downforce e acabava sendo um carro muito eficiente aerodinamicamente. Esse piloto que está aí é o Mario Andretti, também um piloto lendário, não só da história da Fórmula 1, como nos Estados Unidos também. Nasceu na Itália, fez a sua carreira nos Estados Unidos, mas também foi muito campeão na Europa. Esse modelo 78 é de 1977. O Andretti até ganhou 4 corridas nessa temporada, mas como era um carro que quebrou muito, ele acabou não sendo campeão. Mas o projeto do carro asa em si, ele já estava consolidado. Aqui a gente pode ver um pouco sobre como funcionava a questão da asa. A gente percebe que a lateral é uma grande asa de avião invertida. Esse blueprint que eu coloquei aí, a gente consegue ver bem. A gente consegue ver 2 setinhas ali de ar. A primeira era a entrada de ar para o radiador, e o radiador tinha saída de ar por cima, e a gente tinha um grande fluxo de ar passando por baixo do carro, saias de vedação que encostavam no chão e que promoviam uma grande alteração
na velocidade do ar que passava por baixo do carro, fazendo com que o carro fosse sugado para o chão. Eu sei que essa não é a explicação mais técnica possível, mas é a mais didática que a gente pode encontrar. Toda essa área rachurada acabava acelerando a passagem do ar por baixo do carro e criando uma zona de baixa pressão, com que fazia com que o carro colasse mais no chão. Do Lotus 78, passou-se para o modelo 79, com o qual o Chapman e os seus engenheiros da Lotus aprenderam muito sobre esse primeiro carro, e fez com que esse carro dominasse a Fórmula 1 no ano de 1978, um carro que assim que ele foi introduzido, realmente foi o grande dominador daquela época e que tinha essa característica de levar ainda de maneira mais eficiente a geração de downforce por baixo do carro. Essa explicação aqui faz com que quem esteja acompanhando possa ver melhor. Essa asa de avião invertida criava essa zona de baixa pressão, e que era coberta por essas saias que eram de borracha, né, tá ali rubber side skirt, eram saias de borracha, mas eram extremamente resistentes, eram feitas de um material resistente para que não fosse desgastada com o contato com o solo, ou que tivesse um desgaste mínimo, e você tem ali toda uma preocupação do escoamento do ar por baixo do carro, fazendo com que fosse um carro aerodinamicamente muito eficiente, que fizesse com qualquer outro projeto que não fosse o carro asa ficar obsoleto. O Colin Chapman teve essa característica durante a sua trajetória, né, a de querer fazer com que os seus carros tivessem uma vantagem brutal contra os seus adversários, e os adversários tinham que reagir a esses projetos tão vitoriosos do Colin. O Chapman ele falece em 1982, de maneira até precoce. Ele tinha nascido em 29, ou seja, ele tinha 50 e poucos anos de idade, falece um ataque cardíaco, e a gente tem um prolongamento da Lotus nos anos 80, vitoriosa sobretudo na fase do Ayrton Senna, que pegou aquela Lotus preta e dourada, e depois a Lotus amarela, e aí já com a Lotus se encaminhando para o seu fim. A equipe Lotus encerra suas atividades na Fórmula 1 em 1994, mas ainda hoje a gente tem a Lotus como um fabricante de automóveis de rua. Chegou a ser, inclusive, carro de James Bond. Aquela Lotus Esprit branca que vira submarino em um dos filmes do Roger Moore, que também foi um carro que não foi assinado, mas foi supervisionado pelo Colin Chapman. A gente consegue, então, enxergar toda a genialidade dele em projetos como esses que eu acabei de mostrar, e que trouxeram muitas novidades para a Fórmula 1. Ele foi o cara que certamente trouxe muitos conceitos da aeronáutica para a Fórmula 1, um movimento que se provou muito certo, porque até hoje a gente tem muito da engenharia aeronáutica presente na Fórmula 1, e hoje os carros que a gente tem, eles são muito mais parecidos com aviões de caça do que os nossos carros de rua. Olha aqui, gente, mais um raio-x que eu trouxe aqui, o Lotus 79, de 1978. A gente vê que, como o carro ele precisava ter aquelas laterais esculpidas, os canos de escape eles eram compactados e voltados para cima. A gente tem a gente consegue ver isso nessa foto de cima também. A gente consegue ver os dois caninhos de escape ali antes da asa traseira, que inclusive está até meio chamuscado ali a parte de metal. O escapamento acabava sendo elevado e jogado para cima em nome da eficiência aerodinâmica. A gente tinha um chassi todo em monocoque de alumínio aeronáutico, as laterais mais uma vez usadas para abrigar os radiadores, que nesse carro eram deitados aí a 45 graus. Era um carro que, além de tudo, era muito bonito. O Lotus 79 realmente um dos carros mais bonitos da Fórmula 1, mais eficientes, e também um dos carros mais bonitos.